Olá, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da planilha de gestão de contratos versão 6.0. Gente, essa planilha é a melhor planilha que vocês vão encontrar no mercado. Não existe uma planilha tão completa como essa, tá? O intuito desse vídeo é mostrar para vocês isso, tá certo? É muito importante que assistam ao vídeo para entender todo o funcionamento da planilha e assim poder entender e trabalhar com esse produto, tá? Nós vamos mostrando por etapas e o vídeo será um vídeo só. No entanto, vocês vão poder ver que logo abaixo tem os capítulos por assunto, tá? Nesses capítulos vocês vão poder clicar, né, nos assuntos correspondentes e poder assistir de uma forma mais direcionada, tá ok? Então preste bem atenção para que vocês possam entender por que essa planilha ela é tão boa, tá? E aí nós vamos poder explicar para vocês no vídeo. E claro, qualquer dúvida, sempre perguntar em nossos canais de atendimento, tá? A planilha se encontra na versão 6.0, tá certo? Você pode navegar através dos menus. E a primeira coisa que nós vamos fazer é para a parte de cadastro, tá? Então, primeiramente, você deve pegar a sua planilha, abrir ela, vai na parte de cadastro e você precisa cadastrar os seus clientes, tá bom? Cadastre os clientes, coloca os dados dele, tudo direitinho, tá? Isso é muito importante. Essa parte dos anos, gente, é o seguinte: a planilha você pode trabalhar com um período de contrato de até 12 anos, ou seja, o que significa isso? Que eu posso fechar um contrato hoje e esse contrato pode valer por até 12 anos, tá certo? Não é aquela planilha que você compra e ela só dura um ano ou só dura ali 2 anos, não. E você só renova por mais uma vez. Não, de maneira alguma. Você com essa planilha pode trabalhar com até 12 anos de contrato e depois ainda renovar novamente, tá certo? Então nós vamos explicar para vocês como é que funciona isso ao longo da planilha. E aqui é a parte geral do cadastro, você vai colocar aqui os vendedores, tá certo? E também os tipos de contratos, né, que você trabalha, tá bom? Às vezes você só trabalha com um, ou às vezes você trabalha com vários contratos. Então a planilha permite essa flexibilização de você trabalhar com vários contratos, tá bom? Terminada essa parte de cadastro, nós vamos pular para a parte dos lançamentos. Bom, nessa parte dos lançamentos, existem dois tipos de lançamentos. Um é o lançamento dos contratos e o outro é o lançamento dos recebimentos, tá? Dos pagamentos desses contratos. Vamos entender como funciona primeiro essa parte dos contratos e nós vamos depois ver essa parte do recebimento e depois vamos ver os dois juntos ao mesmo tempo, porque existem alguns indicadores que é importante prestar bastante atenção para não restar dúvidas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai lançar aqui o contrato, certo? Você vai indicar se é renovação ou não, tá bom? Data da assinatura do contrato. Você vai colocar quem é o cliente, o valor total do contrato. Esse valor do contrato, gente, é o valor total do contrato de 1 ano, 2 anos, vai depender do tempo de contrato que você estabelecer. Há um contrato de 6 meses, é um valor do contrato de 6 meses, então não é um valor mensal. Esse valor do contrato é o valor que você tem a pagar no período do contrato, tá certo? Aqui é o tipo de contrato, a data do início da vigência do contrato. Isso aqui é muito importante, tá? Vendedor e a data do vencimento do contrato. Então, só para a gente entender nessa primeira linha aqui, tá? A gente está vendo que um cliente aqui, tá certo? Cliente 2, contrato é o contrato 1, tá? A vigência 1º de janeiro de 2023 e o vencimento 30 de junho de 2003. A duração do contrato, 180 dias. Automaticamente esses dados vão sair. Por que o status está vencido? Porque a data já ultrapassou, tá? Já ultrapassou os 180 dias. Então o status do contrato é vencido, tá ok? Se ainda tivesse em vigência, né, ele vai indicar aqui no status de vigência, tá bom? Então, só voltando, ele pega aqui nessa coluna a duração do contrato e informa em dias, quantos dias é o seu contrato, tá bom? Então vamos lá, aqui ele vai informar os dias para vencimento do contrato.
tá ok? Aqui automaticamente vai sair um alerta. Essa coluna C não é dita, tá? Sai um alerta. Falta menos de um mês para o vencimento do contrato, tá? Inicia as negociações para renovação. Quando se falta menos de um mês para o contrato se vencer, ela vai indicar, vai dar um alerta. Isso é muito importante estar ligado nisso, tá? Bom, houve interrupção do contrato? Você vai colocar se sim ou se não, tá certo? E alguma observação. Esse outro campo aqui, nós vamos explicar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Mas o que acontece? Normalmente, os contratos, eles são feitos dentro de um ano, tá certo? Ou de meses ali, enfim. Quando se tem um período completo de um ano, por exemplo, janeiro, dezembro, é fácil, né? A dificuldade, muitas vezes, é você iniciar um contrato e terminar ele da metade de um ano para metade do outro, né? Geralmente é assim, geralmente vai se começar em um ano e terminar em outro, tá? E aí nós vamos precisar explicar para vocês como vai funcionar essa dinâmica de contratos que se iniciam num ano e terminam no outro, ou terminam nos outros anos, tá? Que seguem pela frente. Por exemplo, aqui nós temos contrato de meses, né? Tudo dentro do mesmo ano. Mas, por exemplo, o contrato aqui número 6, janeiro, e vai até 2028, né? Ou seja, 2 anos. Mas ele não pegou metade ali do ano, ele pegou do início de 2023 ao final de 2028. Mas, por exemplo, esse aqui, ó, junho de 2025 a junho de 2029, né? Ou seja, junho de 2024 a junho de 2025. Como funciona nesses casos? E é o que nós vamos explicar para vocês aqui, né, como funciona, e prestem bastante atenção, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, é a parte de recebimentos. Como é que funciona? Vocês estão vendo que existe aqui um conjunto de botões relacionado a 12 anos. Por quê? Porque cada contrato ele pode valer por 12 anos. Aqui não significa, gente, que a planilha você vai trabalhar só por 12 anos. Não. Daqui a 12 anos, eu posso iniciar nessa mesma planilha um contrato que vale por 12 anos. Então, ou seja, o que importa é a data do início do contrato até o final dos 12 anos. Ou seja, qualquer intervalo de anos aí, tá? Então, ela tem esse intuito de indicar isso. Então, nesse primeiro ano, que é o que a gente chama de ano 1, tá certo? O que é o ano 1? É o ano de início daquele contrato, tá? Aqui você vai ver o recebimento e controle de todos os contratos. Aqui vai aparecer todos os contratos e de uma maneira bem detalhada, né? Por exemplo, o contrato 1 é do cliente tal, é referente a um aluguel, ou seja, é um contrato de 5 meses e 28 dias, né? Então, quando for anos, eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, 5 anos e 11 meses, tá? E essa parte aqui, gente, você vai controlar o recebimento das parcelas do contrato mês a mês. Então vamos lá, vamos se basear nesse contrato 1 para vocês entenderem, tá? O contrato 1 foi fechado aqui em janeiro, né? E se encerrou em junho, 180 dias, 6 meses, 30 mil reais, tá certo? Nos recebimentos, o que acontece? A previsão para esse ano 1, então para deixar bem claro, a previsão para esse ano 1, tá? Veja essa coluna aqui, previsão, tá com a setinha verde, é de 30 mil reais, ou seja, o cliente precisa pagar nesse ano 1 30 mil reais, tá bom? 30 mil. Veja que o início do contrato 2023, ele precisa pagar 30 mil. Veja que eu coloquei aqui, ó, as parcelas como se já estivessem todas pagas, tá bom? Mas vamos dizer que ele não pagou essa, certo? Como é que vai indicar aqui? Veja, ele vai indicar que a previsão é 30 mil, no entanto, ele só pagou 25 mil e o status está em aberto, ou seja, está em aberto esse contrato, ele não liquidou esse contrato, não está quitado esse contrato, tá certo? Então, quando eu vou aqui e coloco os 5 mil, então ele volta para cá, vai dizer que está quitado. Veja que o total bateu com a previsão daquele ano, né? Está quitado. Então você não se preocupa mais com esse contrato, ele está em dia, tá bom? Bom, mesma regra segue para os outros lançamentos e outros contratos. Agora vamos mostrar para vocês como funciona quando ele pega entre um ano, metade de um ano ou metade do outro ano.
tá? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Eu tenho um contrato aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse exemplo do contrato 7, tá? O contrato 7 iniciou-se no dia 1º de junho de 2025 e vai até 1º de junho de 2029, tá bom? O que é que vai acontecer? Ele inicia-se em 2025. Então, se eu vier aqui no primeiro ano, veja que o contrato 7 vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui. Aí vocês vão dizer, oxe, mas apareceu aqui, tem uns pagamentos dele aqui. Mas acontece que o contrato 7 não faz parte do ano 1, tá? Vocês vão ver aqui o seguinte, ó, ele inicia-se em 2025, tá bom? Esse quitado significa que referente a esse ano ele não deve nada, tá quitado em 2023, não deve nada, tá bom? E veja que a previsão está em branco. Quando a previsão sai em branco, o que é que significa? Significa, gente, que ele não deve nada naquele ano, tá certo? Não deve nada naquele ano, tá certo? Isso é muito importante vocês entenderem isso. Quando a previsão sai valores, significa que deve naquele ano. Se está zerado, não deve dar naquele ano. Então vamos lá. Se ele inicia em 2025, é o ano 1 dele, então eu vou colocar aqui no ano 1, 2025. Veja que aqui não mudou nada, né? Vocês não estão vendo mudança nenhuma, mas vocês vão ver aqui agora. Vou vir para cá. Veja o seguinte. Contrato número 7. Veja aqui. A previsão para me pagar é 17.500. Tá certo? Tá quitado, porque eu coloquei aqui todas as parcelas, tá quitado, tá ok? E aí vamos entender uma coisa. Quando se pega metade de um ano, a planilha ela vai entender da seguinte maneira, tá? Quando eu faço isso, ela entende que eu devo uma certa quantia por ano. Então, por exemplo, esse contrato aqui, ó, o 7, é um contrato de 120 mil, o que significa que por ano é um contrato aí de 4 anos, tá certo? Um contrato de 4 anos. 120 mil reais por ano, ele vai dizer que eu preciso pagar 30 mil por ano. No sistema, ele indica, ele entende que você precisa pagar 30 mil por ano. Ou seja, como se eu tivesse que pagar em 2025, 26, 27, 28, 29, mas não existe isso, tá? O que acontece? Ele não começou no metade do ano. Se começou no metade do ano, nós precisamos aplicar um desconto, tá? Então nós vamos vir para cá, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Desconto no primeiro ano, certo? No primeiro ano de contrato ele tem um desconto de 12.500. Por quê? Porque não está para pagar 30 mil reais, então precisa dar um desconto de 12.500 que é referente àqueles meses, tá certo? Aqueles meses, olha aqui, ó, que não vai ser pago, porque não existia o contrato aqui, o contrato é a partir daqui. Então quando eu aplico aquele desconto lá, ele dá a diferença aqui. Olha o que vai acontecer se eu tirar aqui desconto, gente, veja. Se eu tirar esse desconto e vier para cá no ano 1, olha o que vai acontecer. Que eu tenho uma previsão de 30 mil para pagar. E que está em aberto, mas o contrato não começou em junho, e não tem nada que pagar nesse ano mais, tá? Então você vem para cá, botar 12.500 aqui, certo? Vem para cá, dá o desconto, diferença, fica 17.500 que já foi paga pela parcela e está resolvido. Olha o que acontece se eu tirar uma parcela. O contrato fica em aberto, porque você pagou 15 mil e precisa pagar 17.500, tá? E vamos para os próximos anos, tá ok? Então, se no ano 1 eu estou devendo isso, no ano 2, tem 2026 para esse contrato, 2026, aí sim é um ano completo, 30 mil reais, tá bom? Total de 30 mil pago, tá quitado. Se eu vier para o ano 3, mesma coisa. Ano 4, mesma coisa. Ano 5 ele se encerrou em junho. Veja aqui, no ano 5 eu dei um desconto também, que é o ano que encerra o contrato. Apliquei esse desconto do 5º ano, 15 mil reais. Show de bola. Veja aqui, ó, tá liquidado, tá quitado e não deve nada. Veja que eu estou analisando um contrato, que é o 7, tá certo? Quando eu vier aqui para o ano 1 de novo, eu tenho que ver o seguinte. No ano 1, todos esses aqui que tem previsão, veja, 2025, tá? Significa o seguinte, que só esse aqui é o do ano 1 em 2025, que os outros aqui, ó, já foram todos quitados relacionados aos anos anteriores, já foram todos quitados, todos, certo?
Então, gente, é isso. Essa é a dinâmica que vocês vão precisar registrar. Coloquem sempre os pagamentos que vocês vão recebendo e registrando mês a mês para cada contrato, tá? Então, lembrando que tanto o ano 1 quanto o ano 2, você vai escolher os anos correspondentes para cada um, tá? Aqui é um olhar individual, tá certo? É um olhar individual. Então, vocês vão precisar analisar isso, né, durante o tempo percorrido do contrato. Gente, isso é um método fantástico, tá certo? Vocês vão poder aí analisar os contratos que vocês fizeram, pagar esses contratos, né? Ou seja, as pessoas vão lhe pagar, tá bom? E aí você vai registrando esses pagamentos aqui, os recebimentos, e aí você vai ver agora a parte das análises, dos relatórios, dashboards, para a gente analisar tudo isso, tá bom? Feito isso, gente, criou-se um banco de dados, tá bom? Onde se fica registrado isso aqui para sempre, ok? Então, próximo passo, análise dos contratos. Essa análise é individual. Você vai selecionar os contratos um por um, e ele vai dizendo, por exemplo, as informações detalhadas de cada um. Data da assinatura, o status, quem é o cliente, valor total, se é um contrato que foi renovado, se não é, se teve interrupção, se não teve, tá? Então, sempre que eu mudar aqui os contratos, ó, ele vai me dizendo as informações referentes a eles, tá? Vamos pegar aqui o contrato 7, por exemplo, que estava aqui, ó, contrato 7, né, data da assinatura, está em vigência ainda o contrato 7, né, dias para vencimento, faltam 1991 dias, né, não é um contrato de renovação, não houve interrupção, também não tem observação, tá? Então vocês vão poder analisar esses contratos de forma individual, isso é maravilhoso, ok? Na parte dos relatórios, vocês vão poder puxar por clientes, selecione o cliente, selecione o ano, e aí vocês vão ver, por exemplo, os contratos assinados, em vigência, vencido, renovado, né? Vocês vão ter toda essa análise de forma mensal também, relacionada ao cliente e ao ano. Aqui o vendedor 2, mesma coisa, tá? Mesmo tipo de relatório, só que um é por cliente e outro é por vendedor. E aqui é de uma maneira geral, para vocês entenderem quantos contratos assinados, valor dos contratos, contratos renovados, valores recebidos, tá? Mês a mês referente àquele ano. Só tem uma observação aqui. Quando vocês estiverem trabalhando com esse relatório, marque essa caixinha, tá? Marque essa caixinha. Então vocês vão poder trabalhar com esse relatório e ver os valores aqui na íntegra, inclusive através de gráficos também, tá bom? Então quando eu mudo aqui, por exemplo, 2025, veja que os gráficos já mudam, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, 2023, ele já muda também, tá certo? Mas quando eu sair desse relatório, não estou mais analisando esse relatório, desmarca essa caixinha, ok? É só uma regrazinha da planilha, é importante você fazer isso. Outro passo é a parte do dashboard, dashboard geral, contém um painel fantástico para que você possa selecionar o ano e ver quantos contratos foram assinados, em vigência, renovados, vencidos, os valores acordados naquele ano, tá certo? Os tipos de contratos aqui e também por status, tá ok? Gente, é uma planilha fantástica para você controlar todos os seus contratos que você tiver, tá certo? Na sua empresa ou organização. Estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a essa planilha, só entrar em contato conosco. Um grande abraço.